Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessa noite, nessa primeira semana do mês de setembro, que foi definido como mês para a prevenção do suicídio. Como existem acontecimentos sincrônicos, muitas vezes até conduzidos, com certeza conduzidos pela própria espiritualidade. Eu trabalho no IML, como a Jocassem falou, e meu último caso no IML, no meu trabalho, foi de suicídio, né? Então é uma situação muito difícil, né? Lá a gente trabalha com a ponta da lança, onde nada mais pode ser feito no plano material. Então, antes de falar diretamente sobre o suicídio, eu acho que a gente tem que falar o oposto, né? Falar sobre o amor, né? Que é o alimento que alimenta a alma. Então, segundo o dicionário online de português, o amor é o sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem de outra. Quando eu fazia catequese na minha infância, a primeira comunhão, quando eu frequentava a igreja católica, na aula de catequese, na primeira aula, o padre explicou para a gente o que era amor. Eu gravei, né? Que é o bem, querer o bem do próximo, o bem do outro. Isso é amor. Né? Então, é claro que o amor pode se manifestar de várias maneiras, mas na sua essência é querer o bem do próximo, do outro. Lembrando que a gente está incluído nos outros. Então, quando falar amar o próximo, é amar a si mesmo. Na Bíblia também tem várias passagens referentes à questão do amor. No primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Né? Então, a maneira mais sublime de conhecer a Deus é amando. Lembrando que Deus está na consciência de cada um de nós, de cada um dos seres viventes. Deus lá está presente. Também no Antigo Testamento, na Torá, nos livros judaicos, né, a gente também tem passagens referentes ao amor. Em Levítico, capítulo 19, versículo 18, temos a seguinte passagem: tu não deves tomar vingança, nem conservar ira aos filhos de teu povo, mas deves amar ao seu vizinho, ao seu próximo, como alguém a si próprio. Eu sou o Senhor. Yahvé significa o Senhor, que também significa Deus. Naquela época, Deus era mais antropomórfico, né? Então, em princípio, Deus conversava com as pessoas diretamente, com os profetas, com Moisés, né? Então, a gente consegue ver alusão na Bíblia, no Antigo Testamento, em relação à questão do amor, proferido diretamente por Deus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, temos a seguinte passagem: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, à medida que somos mais evoluídos espiritualmente, moralmente, a gente ama mais o próximo. A gente tem que partir do princípio que tem que desejar o bem do próximo, assim como desejamos o nosso próprio bem. O que não queremos ao próximo, para a gente não desejamos ao próximo. Quando a gente fala que o amor é o alimento da alma, é importante a gente entender o que seria a alma. Também no dicionário, a gente tem um princípio geral que a alma é o princípio espiritual do homem que se opõe ao corpo. Né? Aqui existe uma dicotomia, uma diferença, uma cisão entre corpo e alma. Isso é o conceito genérico de alma. E em relação à questão da religiosidade, também presente no próprio dicionário, disse que composição imaterial de uma pessoa que perdura após sua morte. No
no dicionário é a mesma coisa que espírito. No livro de Salmos, que foi um livro escrito por Davi, um livro também do Antigo Testamento, Davi, ele fazia muita alusão à questão das guerras, dos inimigos, né? Quando a gente lê Salmos, a gente percebe um Deus muito humano, antropomórfico. Então, como se ele conversasse diretamente com Deus, né? E recebesse dele as respostas. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, quando a gente está triste, quando a gente está amargurado, perturbado, a gente deixa de alimentar a alma, porque falta amor. Então, o princípio de tudo é o amor. Então, por se tratar de um princípio para a manutenção de uma alma saudável, é importante sempre tentarmos buscar o amor. Tem algumas partes que não tem referência, são todas retiradas do livro de Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz, do Nosso Lar, capítulo 18. São as partes que eu não coloquei a referência por conta disso, porque foi o cerne do tempo, e com isso eu fiz uma relação com a questão do suicídio. Então, no livro, no capítulo 18, André Luiz e os seus benfeitores espirituais fazem várias alusões, fazem alusão à questão do amor. O maior sustentáculo das criaturas é o amor. Querer bem o outro e a si próprio é o que sustenta todas as criaturas. Quando a gente fala todas as criaturas, a gente fala desde o verme lá na terra até o espírito mais desenvolvido. É claro que a manifestação do amor ela é diferente em cada nível de evolução. Base profunda de todo o sistema de alimentação de todas as criaturas. O que move o mundo é o amor. Independente do nível espiritual do ser, desde o ser mais primitivo até o ser mais desenvolvido. Até porque para evoluir existe necessidade do amor. Então, se o amor não está presente desde o cerne, desde a raiz, não tem como chegar no fruto. Então a gente tem que lembrar isso a todo momento. O alimento do corpo e da alma, o alimento físico, simples problema de materialidade transitória. O livro fala muito isso, porque como é que o espírito recém-desencarnado ele se alimenta? Né? Quanto mais evoluído, quanto mais atrasado, mais denso é aquele espírito relacionado com o perispírito e o ambiente planetário que ele vive. Então, aquele espírito recém-desencarnado, pouco evoluído, ele precisa de se alimentar. Né? Quanto mais carregado é aquele espírito, menos evoluído, mais material é a energia que ele precisa receber na condição de alimento. À medida que vamos desenvolvendo, a gente vai precisando de menos materialidade, menos fluidez, vai se tornando cada vez menos fluido até se tornar etéreo. Então, na colônia Nosso Lar, existem várias áreas dentro da própria colônia, onde existem espíritos em vários graus de evolução. Em decorrência disso, alguns se alimentam de frutas, outros se alimentam de fluido, outros de água. Então, assim, tudo dentro da sua condição espiritual. Então, aqui a gente tem que se alimentar bastante e, inclusive, a desencarnação, o desencarne de André Luiz relatado no livro foi em decorrência do uso imoderado de álcool e também de comida. Então, ele desenvolveu no aparelho gastrointestinal um tumor maligno e, com isso, gerou a morte dele, que é um tipo de suicídio. Inclusive, a morte de André Luiz, na sua última passagem pelo orbe terrestre, foi em decorrência de um suicídio inconsciente, que a gente fala. E nos livros de Allan Kardec a gente vai
perceber que ele faz referência clara a esse tipo de suicídio. A alma em si apenas se nutre de amor. Então, a tendência, o nosso objetivo final é nutrir somente de amor. Mas eu, particularmente, preciso de muita coisa material para chegar nesse ponto. Né? Todos nós precisamos de várias estadas aqui com o objetivo de diminuir a necessidade da materialidade da nossa alimentação. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. Então, o que a gente tem que fazer é procurar o equilíbrio. Então, para que tenhamos equilíbrio, a gente precisa de ter um ponto de referência. E o ponto de referência é Deus. Né? E devemos lembrar que as leis definidas por Deus estão definidas dentro de cada um de nós. A lei não está escrita em nenhum papel, em nenhum pedaço de madeira, nenhuma pedra. Está escrita dentro de cada um de nós. A gente começa na escuridão e a gente tem que tentar chegar na luz. E para isso precisa de muito trabalho, muita abnegação, de superação. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente de terra, mas existe o princípio do amor. Né? Então, é porque o verme, por exemplo, eu acho muito interessante quando a gente está, no meu trabalho em médico, quando o corpo demora um pouquinho mais para a gente encontrar o corpo, às vezes a pessoa fica desaparecida uma semana, a natureza é tão perfeita, é contraditório falar isso, mas é muito interessante que os vermes já começam a decompor o corpo material. A partir do momento que não tem vida, a gente percebe, poucas horas depois, uma mosca sentando, botando um ovo, preparando a natureza para que aquele corpo regresse às cinzas. Vou falar na Bíblia, né? Do pó a gente veio, do pó a gente vai voltar. E lá a gente veio salvo. A gente volta ao pó poucas horas após o desencarne. É muito interessante isso. Então o verme tem a sua função. E é extremamente salutar a função do homem. Criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas tendentes à condição fluídica. André Luiz fala isso no livro, né? Porque quanto mais denso aquele corpo espiritual, mais pesado tem que ser o alimento. O objetivo que a gente tem que tentar superar é essa densidade, diminuir a necessidade do alimento físico. Dependência sempre do amor. Né? Dependência boa é a dependência do amor. Né? O verme, o animal, o homem e os espíritos, as pessoas desencarnadas, dependentes absolutamente do amor. Todos nós, em toda a cadeia da vida, precisamos do amor. Sem amor não teríamos a existência. Então a existência é dependente disso. É o amor. O amor profundo, alimentos para a nossa alma, depende de uma conversação amiga, gesto afetuoso, bondade recíproca, confiança mútua, luz da compreensão e o interesse fraternal. Ao lermos isso, a gente percebe que a gente tem que praticar isso primeiro do nosso lar, dentro da nossa casa. É interessante perceber que aquelas uniões conjugais mais evoluídas são pautadas basicamente nisso aqui. A questão material, a questão, por exemplo, da questão sexual, à medida que se evolui, diminui a necessidade do contato sexual. Ainda precisamos disso para a reprodução, tanto que a energia mais poderosa que temos é a energia sexual, que é capaz de gerar vida. Então, na Terra, durante a encarnação, estamos sujeitos a uma gama de limitações. Essa grande quantidade de limitações em decorrência do corpo material. O corpo material nos impede de viver na plenitude
às experiências espirituais. Mas devemos agradecer muito a vivência no mundo corporal, no mundo material, porque é dele que a gente tira. Tem a oportunidade de aprendermos a lidar com os nossos vícios, com as nossas dificuldades. Por isso encarnamos, e existe uma fila enorme de pessoas esperando a oportunidade de encarnar, porque talvez o upgrade é aqui, nessa oportunidade. De volta à pátria espiritual, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Então o sexo, nas suas várias formas de manifestação, é uma manifestação sagrada do amor universal e divino. Do amor divino, porque é através dela que a gente gera uma nova vida. E como eu falei anteriormente, é muita energia envolvida. E para que exista muita energia envolvida, a gente tem que ter muito amor para gerar a possibilidade de tornarmos o mundo melhor, de recebermos de uma forma melhor aquele espírito que nos foi confiado. E muitas vezes, não necessariamente o sexo é utilizado através da cópula. Né? Grandes homens da nossa humanidade não precisam do sexo. Um exemplo, o maior de todos, Jesus Cristo, Chico Xavier, dentre outros. Apenas uma expressão isolada do potencial infinito. É um potencial infinito porque a energia envolvida é infinita. E o amor também é infinito. O sexo entre os casais mais espiritualizados são pautados no carinho, na confiança, na dedicação e no entendimento mútuo. Tudo isso significa amor. Então, quando a gente tem isso dentro de casa, quando a gente tem isso dentro do nosso lar, a gente cria uma condição favorável para o amor e para a felicidade. E aqui já começa a prevenção do suicídio. Quando a gente tem, às vezes, uma família estruturada ou uma mente estruturada, a gente tem mais condições de superar as dificuldades que às vezes o suicídio pode nos colocar. E para que a gente não receba essas pessoas lá na polícia científica, por exemplo. E não torne a recepção desses espíritos no mundo espiritual uma forma difícil também. Então o amor é o pão divino das almas e é o pábulo, que é o alimento, sublime dos corações. Segundo Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, o homem não tem o direito de dispor da vida, por isso que esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra. Então, não temos o direito de ceifar a nossa própria vida. Esse é isso está dentro dos 10 mandamentos, por exemplo. Então, devemos encarar a oportunidade que temos e levarmos essa oportunidade até o final. Não ceifarmos a nossa vida de forma temporária, de forma antecipada. Citando esse último exemplo que eu fiz no trabalho, só para a gente perceber como é que é o desequilíbrio dos indivíduos que são acometidos pela doença do suicídio. Era uma senhora de aproximadamente 60 anos de idade, morava numa cidade próxima daqui de Anápolis, e já tinha tentado o autoextermínio por várias oportunidades. E dessa última oportunidade, ela dormiu, acordou de manhã, levantou, pôs a máscara, fez algumas coisas dentro da casa dela e se informou em casa, com máscara, bem vestida, com sapato. Aí, mas por quê? O que tem a ver máscara com suicídio? A questão é que, por que ela estava usando essa máscara? A pessoa, às vezes, ela é cometida por um momento de desvario que, às vezes, ela nem vê o que está acontecendo. Então, o momento do desequilíbrio é tão grande que ela comete aquele desatino e ela nem vê, nem se apercebe da situação a qual ela se encontra. Então, eu fiquei assim, eu estou acostumado com muita coisa. E isso me assustou muito, porque ela chegou de
máscara. Eu tive que descrever no laudo que ela estava de máscara. A gente descreve a roupa, a cor do sapato, a cor da blusa, a cor do cabelo, as cicatrizes que ficaram no corpo das últimas tentativas. E isso me assustou bastante. Eu fiquei bastante assim, procurando entender por que ela fez aquilo daquele jeito. Né? E no consultório, em outra oportunidade, eu fui examinar um paciente e na ocasião eu pedi para tirar a camisa. Tinha uma lesão grande no tórax. Perguntei que lesão que é essa? Uma lesão que não era um corte, tipo uma queimadura. Não, doutor, eu tentei suicidar uma vez com um tiro de garrucha. Eu falei assim, mas me conta, eu quero saber por que você fez isso. O doutor não lembra do defeito. Então, às vezes, a gente tem a oportunidade de salvar essa pessoa antes, quando ela chega no momento exato, e nem ela sabe que está provocando aquele grave delito. Então, a gente tem que tentar ajudar. É por isso que a gente está aqui, tentar influenciar positivamente as pessoas no intuito de prevenir a ocorrência desse tipo de situação e ajudar os desencarnados que estão aqui, que todos nós temos uma nova oportunidade de redimirmos das nossas dificuldades. O suicídio, também no céu e inferno, o suicídio é mais severamente punido. O suicídio mais severamente punido é o resultante do desespero que visa a redenção das misérias terrenas, misérias que são ao mesmo tempo expiações e provações. Esse dos suicídios é o pior, quando a gente não suporta as provas e as expiações. Quando a gente, de forma egoísta, a gente simplesmente desiste de tentar. Então, é uma situação muito difícil e a gente tem que saber contornar as nossas dificuldades e não tomar o caminho justamente oposto. Eu não coloquei, mas também, até antes dessa passagem, Allan Kardec fala que tem um tipo de suicídio que é menos grave do que esse. Eu nem quis colocar, porque para não fazer uma apologia que tem uma pena mais branda, mas é suicídio pelo amor. Isso eu já fiz vários. Também lá. A pessoa suicida por conta de um amor que não é amor, que se fosse amor não levava ao suicídio. Esse tem um abrandamento maior, não é tão grave como esse, que realmente é a desistência das provas e expiações. O último caso que eu fiz de suicídio por amor, não, assim, é até complicado falar em amor, foi o caso de uma menina de 17 anos, também na cidade perto daqui, que tinha um amor platônico, na verdade. Ela nunca tinha namorado, mas tinha um amor platônico com um colega de escola. E também me marcou muito, né? É importante, eu acho interessante citar isso, porque são várias situações diferentes que levam ao extermínio. A moça hoje existe telefone celular, muitas vezes a pessoa não faz carta, a pessoa manda uma mensagem pelo celular. Ela falou, agora é meia-noite. Eu estou escrevendo essa carta porque fulano de tal morreu de uma doença qualquer, um jovem também, e eu não suporto a distância dele. Eu preciso de me encontrar com ele. E agora já são 00:05, e é nesse momento que eu vou me informar. Aí eu peço desculpa aos meus pais, mas eu preciso de me encontrar com ele. E assim ela fez. E essa mensagem chegou para mim, Daniel, eu fui ler para ler e ver se alguma indício de alguma outra coisa. Foi uma coisa terrível. Ela mesma definiu uma hora que aconteceria, 00:05. Então é uma doença da alma. O amor não é assim.
apressar a extinção das forças vitais, isso é suicídio. Isso é um conceito. Então, como conceito, tudo que se enquadra nisso aqui é um tipo de suicídio. O alcoólatra que morre em decorrência do alcoolismo é um suicídio. O obeso mórbido que às vezes morre por conta de compulsão pela comida é um suicídio. Aquele jovem que faz uma ultrapassagem de forma imprudente na rodovia e ceifa a vida dele e de outras pessoas é um homicídio e é um suicídio. Está escrito aqui: tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais é suicídio. Né? Então, assim, é interessante que a gente vai estudar isso, a gente consegue perceber nuances que às vezes a gente não consegue notar. Deus é infinitamente bom. Deus é infinitamente bom. A bondade divina é infinita. Mas é infinitamente justo também. Então, Deus é bom, mas é justo. Então, quem luta contra o suicídio e não suicida, ele tem que ter. Ele venceu a sua dificuldade. E não poderia ser tratado da mesma forma daquele que suicida. É o princípio da própria justiça, o direito penal, o direito como um todo, ele prega a questão da justiça, da igualdade. Né? Então, a justiça vale para a pessoa que suicida e vale também para a pessoa que superou aquela vontade de suicidar. O arrependimento do culpado é sempre acolhido. Sempre o arrependimento ele vai ser usado a favor daquela pessoa que comete um desatino. Não significa, arrependimento não significa perdão da ofensa, perdão do erro. A justiça tem que ser feita. E a remissão do pecado, digamos assim, ela vai ter que acontecer. Resignação e resiliência, né? Era preferível tudo suportar a morrer antes do tempo. Até a flor, ela suporta. Se a gente andar na rua, eu sempre falo isso. A gente anda na rua, tem um muro que pela gretinha nasce uma graminha, ou nasce um pezinho de flor. Ali existe muita resignação e muita resiliência. E a natureza está presente ali juntamente com Deus. Então a gente tem que ser assim. A gente tem que superar a cada momento as nossas dificuldades. Reconhecimento, confissão e humildade, né? Tudo isso na sequência. A humildade é a confissão e reconhecimento do nosso próprio erro. Confessar o próprio erro já é alguma coisa, porque é premissa de humildade. Então, é importante isso. Na questão da humildade, a questão de reconhecer o próprio erro. Eu achei interessante hoje de manhã, eu estava assistindo a corrida de Fórmula 1 e teve um piloto da Ferrari que ele saiu numa reta. O outro carro da Ferrari teve um problema de freio e saiu da pista reta. E o outro companheiro de equipe saiu mais ou menos no mesmo lugar, sabe, reto, não conseguiu fazer a curva. E a jornalista brasileira que estava presente no autódromo perguntou para ele: qual que foi o problema que teve no carro que fez ele passar reto? Vocês reuniram? Ela falou, foi claro, perguntou para ele: você reuniu com os engenheiros, qual foi o problema do seu carro para sair daquele jeito? Ele pegou e falou, nu e cru: não, eu que errei quando tinha que fazer a curva. Quer dizer, um piloto, né, de Fórmula 1 poderia ter falado que houve um problema na tração do veículo e por isso que eu saí reto na curva. Então, eu errei, não consegui fazer a curva, passei reto. Então, isso é importante, né? Então, a gente tem que assumir as nossas dificuldades. Só de estarmos aqui é um ato de humildade, porque a gente reconhece as nossas limitações. O suicídio é covardia renunciar à vida. É o renúncio à vida. É um ato de covardia, é falta de humildade. Então,
pessoas que saltam de paraquedas, faz bungee jump, esses esportes radicais. Ali a psicologia, a psiquiatria explica isso. Existe uma pulsão de morte dessas pessoas, mas elas querem liberar a adrenalina daquela forma. E às vezes, fazendo com segurança, não existe o risco do suicídio. Pode acontecer de forma acidental, muitas vezes sem intenção. E tudo isso é muito importante citarmos o livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolher. O homem é sempre livre, e nessa liberdade está o seu maior e mais belo privilégio. Então, o privilégio temos a capacidade de escolher. Às vezes alguém pode falar: mas às vezes a pessoa está obsidiada e ela cometeu suicídio por meio de obsessão. O processo de obsessão é um processo complexo, mas necessariamente tem que haver a interação entre o obsidiado e o obsessor. Uma simples oração é capaz de afastar uma pleide, uma legião de obsessores. Assim como numa escuridão, uma simples vela é capaz de iluminar o ambiente. Funciona mais ou menos dessa forma. A retomada, né? O arrependimento é apenas a preliminar indispensável à reabilitação, mas não é bastante para libertar o culpado de todas as penas. A reparação do erro terá que acontecer. E às vezes a reparação ela é mais dolorosa. Então é melhor tentarmos evitar de cometer o autoextermínio agora, porque para haver a recuperação do erro, às vezes o caminho vai ser mais tortuoso. Às vezes a gente tem uma curva leve, não uma curva sinuosa igual do piloto que saiu reto. Se fosse mais leve, talvez ele teria conseguido fazer a curva. Como foi mais sinuosa, ele não conseguiu. Deus não se contenta com promessas, sendo preciso a prova, por atos, do retorno ao bom caminho. Então, a gente vai ter que passar pela prova. O fato de prometer que vai melhorar, que vai superar, não adianta. Vai ter que existir a prova, e às vezes a prova é bastante amarga. Assim como precisamos tomar um remédio amargo. Na medicina, às vezes o melhor remédio é a cirurgia, né? Então, não é fácil. Em Êxodo, né, a gente tem no capítulo 20, versículo 13, não mate. Quando fala não mate, isso é um dos 10 mandamentos. Não está falando que a gente não deve matar só o outro, a si próprio. É uma frase curta e direta. Não mate, não pode matar absolutamente ninguém. Em Coríntios, né, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 13, versículo 13, temos a seguinte passagem: portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Então, lá em Coríntios, a gente já tinha a exaltação da importância do amor. Também, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o amor e a caridade são um complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, o que a gente tem que fazer? Se libertar das dificuldades. Às vezes a gente fica perdido, atordoado, não consegue perceber qual que é a porta que devemos seguir, mas a oração acalma e o amor vai nos mostrar qual é o melhor caminho. Que a gente possa ter uma semana cheia de realizações e que a gente possa ajudar a cada dia os nossos irmãos e a nós próprios